graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém? Amém. Vamos iniciar nossa escola, nossa classe, né? A nossa escola dominical já foi iniciada. Nós vamos iniciar nossa classe. E, como sempre nós fazemos, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que continue nos abençoar, abençoe especificamente o nosso estudo, o estudo das demais classes. Abençoe também o povo de Deus reunido agora, mais cedo, mais tarde, no nome dele, para estudar e aprender aquilo que Deus tem feito. Vou convidar a nossa irmã Beth, que se coloque de pé e faça essa oração. Por favor. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa classe para continuar os nossos estudos, semana passada a gente iniciou falando sobre a continuidade da nossa escola dominical, né? O material que a gente vai utilizar. Nós já estamos acabando o estudo do livro de Efésios e a maioria decidiu, né? Talvez alguns não estivessem aqui na semana passada, mas a maioria decidiu que nós vamos continuar estudando os livros do pastor Hernandes, né? E ele tem esse estudo, principalmente o estudo assim, mais aprofundado nas cartas paulinas. Então, né, os irmãos decidiram que nós vamos continuar estudando as cartas do apóstolo Paulo, os livros do pastor Hernandes e Dias Lopes. Então, na sequência, a gente vai seguir, né, sequência bíblica, né, melhor, né? A gente vai estudar 1 Coríntios, tá certo? 1 Coríntios. Então, né, o superintendente está aqui. Nós sempre propusemos, né, dos irmãos adquirirem os livros, né? Foi essa a proposta inicial. Então, assim, né, os irmãos depois, sei que talvez sim, né? Para não constranger ninguém, né? Mas até semana que vem, a gente conversar sobre isso, né? Se os irmãos vão comprar, né? Se os irmãos acham melhor a igreja comprar, né? A classe da escola dominical, né? Também. Então, assim, eu não vou emitir minha opinião, eu quero ouvir a opinião dos irmãos, né? Se alguém quiser falar agora também, né? Fique à vontade, não vai ser, né, incriminado por conta disso de forma alguma, né? Então, a gente quer dar continuidade aos nossos estudos, né? Tá certo? André, eu penso assim que se aqueles irmãos que estiverem na sua juntada, como a igreja está fazendo obras, né? E isso é um clima de pensar, né? E aqueles que não tiverem condição mesmo, porque a igreja O livro a gente até pesquisou semana passada assim, por alto, né? O livro não é muito caro, né? Quero manifestar minha opinião, mas sim, não é minha opinião, né? O Marquinhos até pesquisou aqui, eu já tinha pesquisado também, né? É um bom livro para a gente ter, né? É uma coleção bacana, assim, mas não quero manifestar. Aí os irmãos, né? A Flora já manifestou ali, né? Acho bacana, ótimo a opinião dela. A Lívia, né? Sim, eu concordo com a Flora em partes, né? Mas quem sabe quem não tem a condição de comprar, propor aos irmãos que tiverem no seu coração doar, ou que seja livro, ou que seja parte do valor para contribuir na compra, para abençoar a vida do irmão que não tem condições. parece que a conectou As irmãs, né? Glórias a Deus. Não, mas assim, na última compra, nós compramos até alguns livros a mais. Na igreja comprou, nós comprou 2 ou 3 livros a mais, né? A gente passou para alguns irmãos que, até que nem que não compraram, que chegaram depois, né? Os irmãos chegaram depois, né? Então a gente passou esses livros. Então, assim, né? Eu acho que é muito pessoal, né, Lívia? Então, as pessoas que, né? Então a gente vai
comprarem. Aqueles que não puderem comprar, aí vão falar pessoalmente comigo, ou os funcionários, pode ser com a máquina também, né? Para a gente organizar essa compra do material. Porque a gente comprando tudo junto, a gente não ganha desconto, mas sim, economiza no frete, né? Pelo menos a gente economiza para comprar tudo junto. Então a gente precisa definir isso. Eu vou fazer uma lista, vou deixar aqui semana que vem, hoje já não vai dar, para quem quiser, né? Para quem quiser o livro, para quem quiser comprar, né? Então quem quiser, né? O livro vai assinar e depois a gente vai ver como vai fazer a questão do pagamento, tá certo? Então todo mundo que quiser o livro, vai assinar lá na lista, nós vamos comprar e depois a gente vai ver como é que vai fazer o pagamento, tá certo? Mas, hoje? Então faça isso. Porque já é a última lição, então. É a penúltima. Penúltima, né? Mas sim, está acabando mesmo. A gente precisa ver isso o mais rápido possível. Obrigado, Marcos. Tá certo. Ok, pessoal? Estamos combinados? E qualquer coisa, né? Precisar conversar, né? Pessoalmente, particularmente, eu estou à disposição. A Marta, a superintendente, também está à disposição, né? E assim, para outras pessoas que não estão aqui, converse isso com eles também, né? Para a gente, né? Fechar para todo mundo, né? Tem muita gente ausente hoje. Ok, muito obrigado, então, irmãos. Vamos lá para a nossa lição. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele termina falando sobre o último capítulo, no final do capítulo 5 e grande parte do capítulo 6, ele falando da relação familiar, né? Então, a gente vê, né, uma carta que ele escreve com ênfase para o desenvolvimento da igreja, né? Ele fala da família. Isso mostra que, né, nossa família, né, faz parte desse contexto da igreja. Então, é esse o contexto. Ele fala primeiro da responsabilidade, né, do lar cristão, marido, esposa e o marido, né, marido e mulher. E agora, no segundo ponto, ele vai falar sobre filhos e pais, né? Essa relação familiar, filhos e pais. Antes de nós entrarmos na lição, gostaria de ouvir dos irmãos o que os irmãos pensam em relação a essa situação, né? Relação familiar, relacionamento entre filhos e pais. Como tem sido hoje? Como que era antigamente? Né? Será que é da mesma forma? Será que é diferente? Qual que é a perspectiva para essa relação? Está boa? Está ruim? Está do mesmo jeito? Como os irmãos veem essa relação hoje? Filhos e pais. Antes de entrarmos na lição. Acho que hoje está um pouquinho meio deturpado aí o que está acontecendo, né? Porque o que eu vejo é o seguinte, é muitos pais querendo ser amigos dos filhos, né? Amigos. Antes de ser pai, né? Então, acho que nós estamos tendo um problema muito sério com isso, né? A relação do pai não deixa de ser uma relação de autoridade, né? Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, uma relação de autoridade. E hoje tem se perdido isso, né? Uma coisa que eu vi essa semana, que em alguns países da Europa já está acontecendo, e tem uma previsão para acontecer no Brasil a partir de 2040, 2041. Vai começar a diminuir, né, a população, né? Sim. E como que a população diminui? Menos crianças, menos filhos, né? Os velhos estão conta, né? Mas era assim, né? A minha avó, por exemplo, teve 9 filhos. A minha mãe teve 3 filhos. E eu tive 1 filho. Né? E a tendência da agora para frente é diminuir mais ainda, né? Às vezes nem ter, né? Nem ter, né? Então, assim, né? É essa perspectiva, né? E talvez, né? Talvez essa perspectiva geral, né? A igreja se enquadra dentro disso aí, né? A igreja se enquadra dentro dessa perspectiva, né? E a gente, aí já numa visão particular, viu, meus irmãos? A gente vê a dificuldade que é hoje não de criar, mas sim de educar o filho. O quão difícil que é, né? E quando o apóstolo Paulo ele fala aqui, tem assim, responsabilidade dos filhos e tem responsabilidade dos pais. Então essa relação é uma relação de mão dupla, né? Então não adianta, né? É só
vai crescer sozinho, né? Não vai se desenvolver sozinho, não vai aprender sozinho. Então a gente vê cada vez mais diminuindo, né? Se você não educar, alguém vai educar. Se você não educar, alguém vai educar. Pois é, então é essa a relação. E aqui a Bíblia vai trazer para nós alguns parâmetros nessa relação pais e filhos. E lembrando que sim, as circunstâncias daquela época eram diferentes das circunstâncias da nossa época. Mas assim, o ensino serve também para a nossa época. Vamos ver aqui? Então, o que o apóstolo Paulo fala a respeito dessa relação pais e filhos? Em relação aos filhos, ele começa falando em relação aos filhos, né? Então, assim, o principal dever, né? Na verdade, são dois deveres dos filhos em relação aos pais: obediência e honra. Obediência e honra. Esses são os deveres dos filhos em relação aos pais. Acho interessante, mais à frente aqui, o pastor Hernandes ele vai desenvolver esses dois deveres, mas assim, a gente vê hoje na nossa sociedade, a gente se afastando um pouco desses preceitos, né, de obedecer, né? Quando a gente fala assim de obedecer, a gente viu isso, né, em relação um pouco em relação à esposa, em relação ao marido, né, da submissão, né, e a gente vê isso também agora um pouco em relação aos filhos, né, obedecer, e mais do que obedecer, a palavra de Deus diz assim, honrar, né, e assim, eu acho que é uma palavra pesada, né, esse honrar, e a gente tem visto tantos assim, na nossa sociedade hoje, tantos filhos desonrando os pais, então aqui ele vai aprofundar dentro desses conceitos de obediência e de honra, certo? Vamos lá, o que nos diz o nosso estudo? O dever dos filhos com os pais. Os filhos eles devem ser obedientes aos pais. E por que eles devem ser obedientes aos pais? Vamos ler o nosso texto aqui, Efésios 6, versículos de 1 até o versículo 3. Efésios 6, de 1 a 3. Onde nosso irmão Emerson? Se coloca de pé e faça essa leitura para nós. Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Amém. Dever dos filhos, obedecer. Acho interessante que a nossa cultura, a cultura secular, né, do brasileiro, é uma cultura que caminha mais para o lado da desobediência, né? E a palavra de Deus vem e nos corrige, falando assim: filhos, você tem que obedecer aos pais, né? Obedecer aos pais. Isso é interessante, né? Como o Ricardo disse aqui no início, a gente vive numa sociedade que assim, está desvirtuando, né? Está invertendo os papéis, né? O pai não tem mais essa autoridade, o filho mais não obedece mais, né? Então, a gente tem que trazer para nós um ensino bíblico para as nossas vidas, nossas relações. Tá, né? Acho que levantou? Traga esse mundo do povo. Porque lá fora não, na verdade, essa ideia, obedecer está fora, mas você não quis obedecer, aquela coisa. Mas mesmo no meio do povo de Deus, a gente viu a obediência, a honra, ela não é tanto assim. E na nossa vida mesmo, até onde que a gente pode obedecer, é muito comum, eu vejo muita gente, já vi vida, inclusive, a obediência a Deus.
Então, assim, tem todo um contexto, né, em relação a essa obediência, em relação à honra, em relação aos pais, a não virar os filhos. Tudo tem um contexto, tem um objetivo. Então, exatamente isso aí, né? Porque se é obediência sem entendimento, vai passar a ser talvez uma tirania, uma coisa imposta, outra assim, que não permanece, né? Então, esse ponto que a Tana trouxe é interessante, né? A honra, né? Então, assim, obedecer e honrar, né? A gente, talvez nós aqui fomos criados numa época, né, que os nossos pais não precisavam de falar muita coisa com a gente, né? Só no olhar, né? Só no olhar a gente entendia a mensagem, né? Captei a vossa mensagem, sabe o guru, né? Já sei que depois que a visita for embora, vai dar ruim, né? Vai dar ruim, né? Hoje os meninos, a visita tá lá, tá subindo nas paredes, pegou Homem-Aranha subindo nas paredes, né? Mas assim, né? O contexto é diferente, né? A gente precisa entender isso e trazer isso para a nossa realidade e para aquilo que a Bíblia requer de nós. James? Eu vejo essa parte dessa palavra trazendo para a nossa relação enquanto filhos de Deus. Esse é o princípio. Relação com Deus. Então, o que o Emerson trouxe aqui, né, a gente trazer essa relação, né, tanto do marido com a esposa, aí agora os filhos com os pais, enxergar nessa relação, nossa relação com Deus, né? E é isso que a palavra de Deus faz, e é isso que o Reverendo Hernandes faz também no texto. A gente precisa trazer isso em relação de Deus para as nossas vidas, né? É esse. Então, assim, os 3 motivos que devem levar os filhos à obediência. Quais são os motivos que devem levar os filhos à obediência? Nós estamos falando aqui dos pais, né? Mas assim, a gente precisa entender isso. O primeiro motivo é a natureza, a própria natureza. A obediência dos filhos, dos pais, é lei da própria natureza. É o comportamento padrão da sociedade. Então, assim, é o normal da sociedade os filhos obedecerem os pais. Isso é normal em qualquer lugar, em qualquer época, né? E aqui, o Reverendo Hernandes, ele traz, e no contexto da sociedade daquela época, do século I, especificamente na cidade de Éfeso, e no Império Romano como um todo, era assim, os pais tinham total poder sobre os filhos, total, podiam fazer qualquer coisa, inclusive matar os filhos. Os pais podiam fazer isso. Era assim, né? Era assim, né? Então, dentro desse contexto, a sociedade funcionava dessa forma, era desse jeito. E os filhos, eles deviam, nesse contexto, obedecer aos pais. Né? Então, assim, é isso que a palavra nos ensina. Então, é uma lei da natureza, é uma lei natural. Os filhos obedecendo aos pais. Além disso, é uma lei divina, né? O Emerson falou aqui, né, adiantou para nós, a obediência dos filhos aos pais é preceito de Deus, né? Honra, aqui no versículo 2, né? Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, assim, é mandamento bíblico, né? Os filhos obedecerem aos pais, né? Então, é esse o sentido, né? Então, assim, tem a lei natural e tem a lei divina. Deus manda que os filhos obedeçam aos pais e faz uma promessa para os filhos, né? Obedecendo, né? Nós vimos aqui, né? Deus falando, essa relação do homem com Deus é essa relação, né, de obediência. Nós vimos aqui em Deuteronômio 28, na abertura da nossa escola dominical, né? Deus fala assim, ó, vocês têm que ser obedientes, sendo obediente, eu vou abençoá-los. E aqui é a mesma relação, filhos, sejam obedientes, sendo obedientes, eu vou abençoá-los. Só um comentário que eu achei interessante aqui nessa primeira estrofe aqui, né? Que assim, filhos, né? Obedecer aos vossos pais no Senhor. Né? Ou seja, né? Que até isso, mesmo como homem e como mulher, existe um limite aí, né? Porque é primeiro o Senhor, né? Depois os pais, né? Se aquilo não se sobrepõe, né? O Ricardo está trazendo aqui, assim,
a obediência dos filhos é no Senhor, né? Então, assim, os pais, eles têm que estar onde? Firmados no Senhor. Então, a Catânia falou isso aí, né? É uma relação cíclica, né? Os pais vão obedecer a Deus, os filhos vão obedecer aos pais, e todos no Senhor, né? Então, é isso que é o principal, né? Que a palavra está trazendo aqui, né? Que o Ricardo viu aqui, trouxe para nós, e é dentro desse contexto mesmo que a missão se desenvolve. Aí nós vamos ver depois, né? A responsabilidade dos pais. Os pais, para terem a obediência dos filhos, eles têm que estar firmados no Senhor, né? Firmados no Senhor. É isso que nós caminhamos. Então, e o terceiro ponto que ele traz para nós aqui, terceiro lugar, né? Por que os filhos devem obedecer aos pais? Qual que é o terceiro motivo que ele coloca aqui para nós? É que faz parte justamente desse mandamento, né? Porque o Evangelho, Deus, a determinação de Deus, né? Filhos, sejam obedientes aos nossos pais, como? No Senhor, né? Esse é um mandamento de Deus, né? Então, assim, precisa ter, né? É justamente isso que o Ricardo falou. Os pais precisam ter essa caminhada, essa experiência no Senhor, para que eles possam exigir dos seus filhos a obediência. Então, todos nós estamos sujeitos a regras, a limites. Então, é isso que a palavra de Deus coloca para nós como obediência. Obediência é a sujeição a regras e a limites. E limites aqui impostos por quem? Exclusivamente por Deus, né? Então, se nós temos lá a lei natural, nós temos a lei de Deus, e nós temos o mandamento de Deus, o Evangelho do Senhor, né? Determinando para nós essa obediência aos pais. E hoje, assim, né? É tão difícil isso, né? A gente vê, né? Porque aqui o Reverendo Hernandes, ele traz alguns exemplos aqui, né? Do que é a obediência. A obediência ali pode livrar, né? Os filhos de muitos desgostos. Por quê, né? Ouvir os pais vai livrar de quê? De desastres, de casamentos errados, de perdas, de mortes e assim, de cuidados com seduções, né? Como drogas, abandono, né? Abandono da igreja, abandono dos amigos, né? Então tudo isso aí são conselhos, né? Conselhos que os pais eles vão dar aos filhos, né? Na verdade, eles vão ensinar os filhos. Então, o filho que é desobediente, ele não vai seguir esses conselhos. E aí, né? Tanto aqui no nosso ensino, né? E a Bíblia é coerente nisso aí, para aqueles que são obedientes, a bênção. Para aqueles que são desobedientes, castigo, a maldição. O livro de Deuteronômio continua, né? E vai falar sobre isso também. Então, para aquele que é desobediente, para aquele que não honrar, o que vai acarretar na vida dele? Castigo, né? Todas essas consequências aqui, né? Todas essas consequências. Então, a gente precisa entender isso, né? Esses são os preceitos, os motivos que levam os filhos a ter que obedecer os pais, né? Obedecer os pais, porque essa obediência é por causa do relacionamento que cada um de nós tem com Cristo. É isso, né? A consequência dessa obediência é justamente isso aí, né? Demonstra o nosso relacionamento com Cristo, no Evangelho. Então a palavra de Deus nos ensina isso. Mostra a importância da obediência dos filhos em relação aos pais, né? Eu acho interessante que na nossa geração aqui, né? Na nossa geração dos pais, nós aprendemos que assim, nós devemos obediência aos nossos pais sempre, né? Assim, né? A gente ouve os filhos e fala assim, eu quero completar 18 anos para fazer o que eu quero, né? Para ir onde eu quero, sem dar satisfação para o meu pai. Assim, até hoje, né? Eu tenho que dar satisfação para minha mãe, né? Até hoje. E eu tenho certeza que nós fazemos isso, né? Para aqueles que têm, né? Os pais, né? Com bom a gente poder fazer isso, né? Então, assim, nós somos criados nesse regime, né? Eu lembro, né? Que fala assim, você pedir a mãe para ir num lugar, você fala assim, não vai, se você fosse, assim, você podia saber que ia dar coisa muito errada, ia dar alguma coisa muito errada, falou que não vai, não ia.
dia até um amigo meu estava falando, né, que uma discussão lá e a menina virou e falou assim que discutiu com o pai dela, lá ele contando um caso de uma outra pessoa lá, e a resposta da menina foi a seguinte, falou assim, eu fiz até faculdade, meu pai nem estudou, meu pai para saber de alguma coisa. Aí você vê, o cara está falando, né, dessa situação, né, dos filhos se acharem superiores aos pais por causa da educação formal. Eu fiz faculdade, eu tenho mestrado, tenho doutorado, meu pai não tem nem o primário, né? Então, assim, né, é o tipo de coisa que, assim, é o tipo de argumento que a gente ouve hoje lá fora. Isso é realidade, o que o Ricardo está falando é verdade, é realidade, né? E assim, né, a alegria dos pais é ver os filhos passarem eles, né? Assim, né? Se o pai fez o primário, assim, a alegria do pai, você imagina a alegria do pai quando um menino desse fazer uma faculdade, formar uma faculdade, não tem coisa melhor para ele, né? É essa situação. Aí chega o filho, né? E faz isso com o pai, né? Independente da situação, de quem seja, né? Aí entra o que a Tânia falou, né? A honra é muito mais que a obediência, a honra. Aí entra a desonra, né? É como você vê como que toda a Bíblia, né, converge para aquilo que o Cristo fala, os 2 mandamentos. O primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. Tudo que a Bíblia ensina cai nisso. Porque, assim, eu tentei em alguns casos, que tem esclarecimento melhor, igual esse Ricardo leu, na minha tradução que não tem. Obedecer e amar no Senhor. Porque se você faz no Senhor, ou seja, tudo que você fizer na vida, amando a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro grande mandamento. A Bíblia se resume muito nisso, toda. Porque a Bíblia ensina até fazer mesmo, eu tenho que fazer não, porque eu fui com a altura certa, tudo ótimo. Então, é muito legal isso. E converge para amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes, quando a gente não sabe o que ele faz, eu acho essa coisa muito boa, sabe? Eu estou morrendo de raiva querendo citar uma pessoa, por exemplo. A primeira coisa, eu falo, Deus, meu Deus, você ordenar amar a Deus sobre todas as coisas, a resposta. Então, Porque é difícil, a gente precisa não é fácil ver com filho, não é fácil ver com irmão, não é fácil ver nem com a gente. Mas é verdade, né? E às vezes a gente vive Cristo, então, aí que é difícil. a gente vive numa sociedade, Otávio, que a gente sempre quer achar, né, as falhas do outro. E assim, e nunca reconhecer as nossas próprias, né? A gente vê isso desde o Éden. Desde o Éden a gente vê isso, no homem a gente vê isso, né? Não fui eu, foi a mulher, né? Não foi a mulher, foi a serpente. Sempre isso, né? De achar aquilo com responsabilidade aos outros, né? E achar que, dentro daquilo que o Ricardo falou, que nós somos melhores do que os outros, né? Se fosse comigo não aconteceria. Comigo não pode, é aquela coisa. Quando às vezes a gente vê, não sei, tem pessoas falando, não, mas olha o que está acontecendo, por que isso foi acontecer comigo? Então, por quê? Você não pode só com o outro? Então, assim, essa coisa, necessariamente, é se proteger apontando o cisco do olho do outro. Então, composto dentro do meu, mas o cisco do outro tem que ser mostrado. É esse o ensino de Jesus Cristo, né? É esse o ensino do livro de Jesus Cristo. E eu acho que eu gosto sempre de falar isso, né? E assim, a gente deve espiritualizar as coisas, trazer isso, que o Tânia está falando, né? Trazer isso para a nossa espiritualidade, todas as coisas, todas as nossas relações, tudo que acontece com a gente deve espiritualizar, sempre a gente deve espiritualizar, né? Igual, por exemplo, essa semana, aconteceu uma coisa assim, que assim, a gente não entende, né? Na verdade, a gente não consegue entender as coisas de Deus, a gente não consegue entender, né? Tinha umas pessoas, por exemplo, lá em Recife, né? Estavam lá na igreja, né? O teto da igreja caiu, né? Eu vi um monte de gente, vi lá. Matou 2 pessoas, né? Se Deus, Eles estavam distribuindo cesta básica, né? Cesta básica. Coisa mais sem pé nem cabeça, né? Pensa bem, né? Tem igreja, né? Mas assim, aí vamos trazer essa responsabilidade do homem também, né? Fez alguma coisa errada lá, né? Quando alguém tá aí, né? Teve a construção, fizeram uma coisa errada lá para cair, né? Mas assim, é casa de Deus, né? Acontece. Então muitas vezes a gente se coloca nesse lugar assim, mas por que isso está acontecendo comigo, filho de Deus, na casa de
Então, assim, esse sentimento, né, muitas vezes de rebeldia do homem em relação a Deus, a gente não consegue entender, né? A gente não consegue entender, muitas vezes, os propósitos de Deus em todas as coisas, né? Todas as coisas, né? Às vezes a gente entra dentro de algumas igrejas e fala assim, o propósito de Deus para a sua vida é só bênção. Não é isso que tem sido pregado na igreja hoje? O propósito de Deus para a sua vida é só bênção, só coisas boas, é só vitória. Não é isso que muitas vezes tem sido pregado? E Deus fala assim, isso é verdade, não deixa de ser verdade, mas assim, tem outras coisas além disso aí, que a gente precisa entender, que a gente precisa buscar de Deus, né? Então quando a gente fala assim, eu tenho um filho, qual que é o propósito disso no reino de Deus, né? Aqui, né? Ricardo colocou, que a Tânia colocou, tudo tem um propósito no reino de Deus, né? Às vezes uma criança de um crente morre, não morre? Filho de crente não morre? Qual que é o propósito disso aí? Deus tem propósito disso aí, né? É duro, é difícil, claro que é. Vai falar, não, tranquilo, fácil. Não é claro que não, de forma alguma, mas sim, tem um propósito disso aí, que nós não conseguimos enxergar, né? E Deus ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Vamos lá. Então, em relação aos filhos, aqui o reverendo Hernandes, ele fala um pouco daquilo que a Tânia falou também, antes de passar em relação aos pais, que assim, ele fala da honra, né? E assim, e honrar os pais, é exatamente isso que a Tânia falou, né? Vou fazer assim, né? É muito mais do que se obedecer, né? Honrar é muito mais do que se obedecer, né? Imagina assim, né? Esse exemplo do Cardoso, pensa bem, talvez a menina fosse obediente, mas quando ela fala isso aí, ela está desonrando o pai, está desonrando o pai, né? Então, muitas vezes, quando o filho faz alguma coisa errada, quando fala alguma coisa errada, assim, além da desobediência, tem a desonra, né? E aqui fala o seguinte, né? O texto fala o seguinte: essa honra tem outros aspectos que envolvem a honra, além desse ensino. É o filho cuidar do pai, por exemplo, na velhice. Não é honra? É honra. E quantos, né? E quantos filhos nós temos visto aí desonrar os pais nesse sentido? Fala assim, às vezes é difícil você cuidar, né? Você cuidar da pessoa. Mas hoje até isso. Não é fácil. Até isso já está invertido, né, André? Porque hoje é muito pai idoso cuidando de filho novo. É verdade, né? Então assim, né? Mas assim, esse é o dever nosso como filho, né? De nós cuidarmos dos nossos pais na velhice. Isso é honra, esse é um aspecto, não é que isso seja honra, esse é um aspecto da honra também, né? Nós falamos assim, não, agora tem minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho minha esposa, né? Eu não vou saber mais, né? Não quero saber mais dos meus pais. E usa a Bíblia, inclusive. Né? A Bíblia cita que você deixa pai e mãe e vai cuidar da sua família. Ainda usa. Então, assim, alguns religiosos da época, lá na época do Senhor Jesus, estavam usando isso aí, né? Assim, eu não estou ajudando meus pais, sabe por quê? Corban, né? Eu estou ajudando a igreja, né? E eles são repreendidos por eles, não, está errado, né? Então, assim, né? Nós não podemos abandonar as nossas responsabilidades, e à medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos ficando vulneráveis, né? A gente vai ficando vulnerável, a gente precisa, né? A gente precisa desse apoio, né? Então a gente não pode esquecer, né? A gente não pode deixar de lado esse apoio que nós precisamos dar aos nossos pais.